Então, o tema de hoje, de fato, é quase que a gente pode chamar de inevitável, né? Quando a gente pensa no matrimônio, em relacionamentos humanos, a gente sempre pensa na questão do limite, né? Do impacto de nós sermos seres humanos. A gente está, como várias vezes a gente comenta aqui para vocês, esse aspecto da própria concupiscência. Para a gente que é psicólogo, ficou muito tempo, até para os pedagogos, distante a realidade que a natureza humana não é o que Rousseau dizia, né? Nós somos maravilhosos, a sociedade é que nos corrompe. Como se nós não fôssemos a sociedade corrompida, queira ou não, essa concupiscência é o que é inerente a nós. Então, no matrimônio, dentro de relacionamentos, não tem como, e é inevitável a gente não cair nessa questão do perdão, da reconciliação, da integração daquilo que é a nossa fraqueza humana, né, e adequando e alinhando as diferenças aí, né? Então até coloquei assim um encontro inevitável com as fraquezas humanas, porque se a gente vivencia um relacionamento e fica fugindo desse encontro inevitável, a gente vai para relacionamento em relacionamento e nunca aprofunda em nada, a gente sempre fica superficial, porque a gente nunca aceita eu posso dizer um termo da filosofia, essa ontologia própria da natureza, que é quase que uma redundância, né? Porque da natureza já é próprio que é ontológico. Então é inevitável, não tem como a gente falar de ser humano sem falar de perdão, de reconciliação, né? Desse espaço onde a gente inevitavelmente esbarra na fraqueza humana, tanto do outro quanto a nossa, né? E aí pode ser que a gente pense o perdão como um aspecto ruim, né? Nossa, o outro fez algo que eu não gostei, o outro falou um negócio que eu não gostei. Então, mas de fato, esse é um ponto nevrálgico e assim, importantíssimo para pensar nesse impulso de crescimento do amor, né? O amor e o egoísmo, eles ficam sempre ali dentro da alma brigando, né? Psiquicamente, o egoísmo puxa a gente para baixo, para a gente mesmo, pro ego, né, e vai virando esse general, as dificuldades inevitáveis, as fraquezas vão nos empurrando para superar, para amar com uma capacidade cada vez mais generosa, né? Então, o perdão era para ser esse espaço do fim, como a gente pensa na história de Jesus, né? Jesus termina na cruz, podia ser uma derrota, né? Humanamente parecia uma derrota, né? Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, ou seja, já fiz tudo e agora eu estou na cruz. Então a derrota humana ali na cruz é o perdão de Deus para nós, é a nossa redenção, né? É ali que bate o martelo, que a capacidade humana sai do nível do mérito e entra num nível muito mais generoso de um amor que é divino, né? E a gente, psicamente, pensando na psicologia, eu quero até falar nesse sentido, eu vou falar do perdão nesse aspecto psíquico, né? Nesse aspecto mais relacionado à psique humana. Então a gente negar a nossa fraqueza, a nossa natureza humana, a gente pode falar no sentido teológico até no pecado mesmo, é ineficaz, né? Não funciona, não existe mecanismo psíquico que convença a gente que a gente não vai errar, né? Que a gente pode criar ilusões, mas de fato é ineficaz. E uma das consequências psíquicas da gente negar essa realidade tanto da vida que é perecível, né, da nossa fraqueza física, de ficar doente, de um dia a gente precisar de alguém, né, que a gente vive falando, mas eu não quero nunca precisar de ninguém, né, quando eu tiver idoso eu quero ficar doente, eu não quero nada, porque a gente acha e cria ilusão, mas isso é ineficaz. O que causa no psicológico, no psique humano, né? Quando a gente não integra todas as nossas fraquezas e a fraqueza do outro, a gente vai se deprimindo e vai desmotivando, porque é uma batalha que não tem fim, né? A gente sustentar uma perfeição que a gente não tem na natureza é uma batalha muito cruel psiquicamente, né? E essa batalha a gente poderia chamar ela de perfeccionismo, né? Que está naquela ideia até da queda, né? Quando o anjo da luz ali, ele se sente tão iluminado que ele quer ser maior que tudo, então ele não encontra os próprios limites, né? Isso é a queda no sentido da teologia, mas também no sentido psíquico, né? Quando o nosso psicológico não compreende a nossa psique e entende uma ausência de limites, como aquela ideia, expressão de brincadeira, usando como metáfora, mas já dá pra gente entender, que é a propaganda da TIM, né?
sem limites, tudo sem limites, como se fosse possível esse tipo de ausência de limites. Não existe. Então, dentro da nossa realidade, a única coisa que a gente pode entender enquanto perfeito é a nossa miséria alcançada pela graça, né? A graça que supera essa natureza, mas a gente nunca vai se adequar a esse nível perfeccionista, né? E tem um psicólogo conhecido muito conhecido dentro da psicologia católica, que é o Matteo Tintini, e ele principalmente no Vaticano, ele é muito conhecido, e ele fala da integração do mal. O que é isso, né? É esse aspecto que Wojtyla também usa muito isso, e o personalismo também bebe muito nisso, porque de fato a gente compreender a nossa fraqueza ajuda a gente a integrar ela para conseguir superar, né? Então, como que funciona isso? Eu não aceitar que eu não sou limitado, que eu não tenho fraqueza, que eu não erro também, eu acabo não conseguindo perdoar, né? Então, da onde vem a falta de perdão? Quando a gente olha a fraqueza do outro e, ao ver que o outro erra, a gente não reconhece que a gente também erra, né? Se a gente estivesse no lugar do outro, talvez a gente faria pior, né? Então, essa capacidade de perdoar está intimamente ligada a gente aceitar e integrar, né, essas circunstâncias que é a vida, que aí o Papa vai falar, várias vezes a gente já falou isso, até no curso também a gente falou isso, o homem histórico, o homem pré-histórico e o homem da ressurreição. O homem histórico, ele está sempre diante do limite da fraqueza, né? Então aceitar isso, acolher, integrar, é essencial para que a gente psicicamente fique saudável, né? A gente não vá para dois extremos, que são muito comuns psiquicamente, que é a ideia de eu sou perfeito como eu gostaria, né? O outro tinha que ser perfeito como eu queria que ele fosse. Ou então, não, o outro é imperfeito como ele aparenta ser, né? E também não é assim. As aparências de imperfeição, muitas vezes, elas podem estar cheias ali de virtudes, né? Alguém que também aparenta demais ser perfeito, até muitas virtudes podem ser muito mais maquiadas, né? A humildade é uma delas. A ideia que a gente tem de esconder-se e não querer aparecer, a humildade é um tipo de virtude maquiada, né? Porque o humilde não necessariamente ele não quer estar fazendo e falando nada e aparecendo, muito pelo contrário. Às vezes esse receio até do adolescente, da vergonha, é quase que um ego excessivo, né? Aquela ideia de que eu sou o centro do mundo, todo mundo está me olhando. Ai, o que eu vou falar? Eu tenho vergonha do que eu vou falar, porque será que eu vou falar? Alguém vai, né? Então isso a gente percebe que de fato são extremos, né? Não necessariamente a virtude está aparente e não também o defeito ele está sempre claro, não, né? Muitas vezes uma atitude esconde por trás também virtudes e reciprocamente também. Então o que é isso? A capacidade pedagógica que a vida nos dá é de aprender a utilizar esses limites para crescer na capacidade de amar. Então, se o amor da gente está aberto a crescer, a compreender tanto a nossa natureza humana quanto a do outro, a gente vai usar essas aparentes derrotas como um impulsionamento para crescer, né? E aí eu vou usar esse termo porque de fato não tem como fugir disso, né? Quando a gente fala em limite, a gente fala no pecado, né? Então consciência de pecado hoje é uma coisa muito... não existe na sociedade, né? Ninguém, até a gente, para ir a um confessionário, muitas vezes, cada sacerdote às vezes está tendo um nível de consciência do pecado diferente do que está dentro do catecismo ou do que está dentro daquilo que é a tradição da igreja. Muito mais, então, a nossa consciência. Nós fomos formados numa certa liquidez de entender de fato o bem e o mal, isso bem delineado e como um rio certo de contorno, né? Então, clareza de limites hoje e consciência do pecado é essencial para a gente ter maturidade, né? Para a gente amadurecer. Sem essa compreensão do pecado, a gente também não compreende o bem e a verdade. Vamos dar um exemplo, né? Quando a gente não tem muito claro a luz que bate aqui me dá uma sombra, quando eu olho a minha sombra, eu sei da onde está vindo a luz, né? Então a consciência do pecado ajuda a gente a achar a verdade e o bem, né? E a obscurecer essa consciência, né? Tamponar essa consciência com uma das ideias muito comuns hoje, que é o relativismo, né? Ela faz o quê? Ela também tampona o bem e a verdade. Você vê que hoje as pessoas têm muito mais facilidade de serem enganadas,
Porque elas não estão claramente o que é o pecado, o que é o mal, então elas também não têm clareza da verdade e do bem, né? Então eu reconheço que está escrito na minha natureza a concupiscência, né? Quando eu percebo que a minha natureza está marcada pela concupiscência, eu cuido melhor, até para não cair, né? E quando eu me engano, me auto-engano, eu tenho muito mais dificuldade de ser livre nas minhas ações. E a gente vai perceber que acolher o perdão é o que abre para nós a capacidade de perdoar. Como assim? Quando eu consigo acolher que o outro tem fraquezas e mesmo assim eu escolho amar, eu também acabo tendo uma integração maior do meu próprio mal, da minha própria fraqueza, né? Então abrir a possibilidade de perdoar é uma possibilidade de integração psíquica, né? Então o perdão nesse aspecto psicológico, ele atua aqui, ele cura, né? Ele é terapêutico, ele reconstitui, né, a nossa questão natural, que tem uma questão também muito importante dentro da teologia, que a gente talvez não possa negar, porque é de suma importância, pensar que a miséria humana, ela é sempre essa sombra que aponta para uma glória divina, né? Então, o que acontece quando a gente se sente perdoado? A gente sente a nossa miséria, mas a gente também compreende um amor que está para além dos interesses, né? Que é um amor desprovido de interesse. E é aqui que eu vou entrar com vocês nesse sentido, porque, primeiro a gente nunca pode esquecer, né? Nós somos limitados e a natureza humana é essa, né? Então, qual que é a diferença de uma autêntica compreensão da questão moral para uma culpa que paralisa? É um limite muito tênue entre uma coisa e outra, né? Uma autêntica consciência moral, ela nos leva de fato a caminhar, não pisando em ovos, mas tendo consciência aonde nós precisamos caminhar, porque a gente compreende as nossas fraquezas, as fraquezas do outro, a gente age a partir, tentando sempre cuidar para que a gente não caia, para que a gente não erre, para que a gente não magoe o outro, não faça mal ao outro, né? E já a culpa não, ela paralisa, né? A culpa faz o quê? Faz a gente fazer o que aconteceu com o apóstolo, né? O Judas, quando a diferença de consciência autêntica em Pedro vai e chora os pecados, né? Pedro se arrepende, ele aceita, nossa, como que eu fiz? Quer dizer, mesmo ele se alvorando, dizendo que ele nunca ia fazer aquilo, ele fez tudo aquilo que ele, né? Mas a culpa paralisante foi a de Judas. Né? Judas não conseguiu chorar os próprios pecados e aceitar a fraqueza. Ele paralisou, né? Ele foi e se enforcou. Então, o que impede a gente, enquanto ser humano, no sentido de mecanismo psíquico, impede a gente sair dessa ilusão, né? O Kierkegaard diz, o filósofo que a gente sempre gosta de citar ele aqui, porque ele fala muito disso, que a gente, quando a gente bate de frente com as ilusões, a gente tende a fortalecer elas. Então, no início, a sensação de ter sido magoado por alguém aumenta mais ainda a nossa capacidade de crescer nessa ilusão de que a gente nunca faria o que o outro fez, né? Então, como que a gente combate a ilusão se não é batendo de frente, né? Comendo pelas beiradas, como diz o mineiro, né? Então, uma das questões mais complexas dentro da nossa psicologia é a ideia ilusória que a gente é justo, que a gente compreende a justiça, né? Que a gente sabe como se a justiça fosse uma matemática, né? Mas não é bem assim. E superar o mal não é negar, por exemplo, vamos dar um exemplo na questão do esquecimento. A gente tem a ideia, não, quando eu perdoo quer dizer que eu esqueço aquilo. Não, não é isso, né? Não é negar, não é negar o mal que quer dizer que a gente superou, mas é não permitir que aquele mal tenha a ação no presente hoje, né? No sentido de malefício. Né? E outro aspecto psicológico interessante aí também dessa questão da consciência moral e da consciência, da formação da consciência, são os escrúpulos, né? O que é isso? A ideia de que a gente tem o controle sobre tudo, né? Então a gente fala, não, olha, eu dentro da minha consciência eu fiz uma coisa errada porque eu pensei mal de uma pessoa, né? O escrupuloso, ele nunca consegue sair desse lugar, ele sempre, por excesso de medo de errar, ele acaba errando. É como pensar assim,
não pensa no elefante rosa. Naturalmente, você já pensou no elefante rosa, né? Então, o escrúpulo vem disso, né? Da gente ficar muito preso aí na ideia de que a gente consegue e é quase que o senhor aí do controle de tudo, né? E aí, no sentido também psicológico, nós temos dificuldades com essa lentidão do perdão, né? O perdão é um processo, né? E ele pede, de certo grau, uma humildade. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza humana não faz esse movimento naturalmente, né? De que o desejo de vingança é tratado nos filmes aí, porque ele é um aspecto muito intrínseco, né? Ele é visceral, diria assim, né? E a clareza da consciência já não, e esse processo é bem lento no sentido quando ele é autêntico, né? Então, qual que é o caminho aí para o perdão, né? Dentro dos relacionamentos, dentro do matrimônio. Esse reconhecimento, o reconhecimento primeiro de que eu sou um ser humano fraco e o outro também. E como diz Ortega, eu e minhas circunstâncias. E a vida fato, é assim, né? A gente queira achar bonito ou não, a natureza humana é essa. Não, então a descoberta, a partir desse momento que eu reconheço a descoberta de que o amor autêntico e verdadeiro, ele precisa desse salto dos méritos. Ele precisa estar para além do que o outro merece, né? Isso aqui é importantíssimo, porque a gente, quando sofre, diz sempre assim: ai, mas eu não merecia isso. Ai, mas eu não mereço o que eu estou vivendo, passando. Quer dizer, a gente tem uma triste ilusão, uma crença de que alguma coisa nesse mundo tem a ver com mérito. E é muito pouca coisa que tem a ver com mérito, né? Uma das questões, porque, igual a gente está falando, vamos voltar lá para a questão do cristianismo, né? Jesus merecia a cruz? Não, né? Até por não merecer, que a cruz foi tão autêntica e tão válida no sentido redentor, né? Porque ele não merecia, era o último que merecia, né? Então a descoberta de que o amor de fato, a maioria das vezes, e o amor quando ele cresce, se dilata, ele tá para além dos méritos, ele não fica parado nos méritos. Se ele tá parado nos méritos, ele é um amor meio que interesseiro e de troca, né? E aí também outro aspecto desse caminho do perdão é uma imagem que a gente tem do ideal e do real, né? A gente sustenta o ideal e é importante que tenha um horizonte, né, da santidade, do que é perfeito como o Pai é perfeito, para que a gente alcance e voe cada vez mais alto e não fique sempre na rasteirinha. Mas também esse impacto, e é preciso ter muita clareza, que o ideal e o real precisam estar alinhados, né? A gente não tem como criar um ideal do outro e sustentar aquilo por muito tempo. Porque o ideal, ele existe para nos remeter ao futuro. Mas é preciso ter a visão real, tanto da pessoa quanto da gente mesmo. E talvez, principalmente da gente mesmo, né? Quanto mais capacidade a gente tem de olhar para a gente mesmo, nos conhecer, igual a gente está falando de temperamentos, né? De linguagens do amor, de aspectos assim, de fraqueza natural daquilo que é próprio da gente, mais fácil a gente tem até de alcançar esse ideal, né? Que a gente compreende esse espaço, o chão que a gente pisa e dá para saber onde a gente vai pular que vai dar conta, né? E o arquétipo do filho pródigo eu tô trazendo aqui porque essa é um pouco a dinâmica da vida, né? Às vezes eu pego pacientes no consultório e eu vejo muito isso, mas e se eu perdoar e a pessoa não for lá e errar de novo? Fato, a vida é essa, né? Nós estamos dentro do arquétipo do filho pródigo. Ora, nós somos o filho que saiu de casa, ora, nós somos o irmão mais velho que fica reclamando porque o pai deu perdão, né? Ora, nós somos o pai que vamos precisar acolher algum filho pródigo. Então é um ciclo da vida que em algum momento a gente vai sempre estar dentro desses três personagens e a gente vai precisar encarar tanto essa capacidade de aceitar ser perdoado, quanto de perdoar e quanto de aceitar ver que a justiça e o amor são aspectos bem misteriosos da vida, né? Que não está dentro do nosso leque de conseguir compreender e abarcar tudo, né? Então é nesse sentido mesmo, não é um caminho natural, né? Esse arquétipo do filho pródigo, a gente, até eu lembro que o teórico ele fala nessa cena do filho pródigo, que ele estava num colégio contando a história do filho pródigo e falou, gente, todo mundo escreve a história do filho pródigo aí agora em um papel resumido. E aí o garoto pegou e escreveu, e ele reescreveu a história do filho pródigo. O que ele colocou? Ele falou, não. O pai chegou e estava muito bravo e chamou o irmão para dar uma coça no filho que tinha chegado, porque ele merecia uma coça, porque ele tinha feito tudo errado, né? E aí a cena do menino, ele muda o arquétipo e
E coloca o pai e o filho mais velho para dar uma coça no filho mais novo que tinha aprontado, né? Então, de fato, assim, a gente olhar do aspecto da justiça, a gente quer ser justo com os de fora, mas a gente percebe que se olhar pra gente mesmo com essa justiça, a gente não ia gostar, né? Então é muito fácil, por quê? Porque a gente se distancia, né? Porque psicicamente precisa de um movimento muito autêntico e de crescimento para a gente fazer o caminho do perdão, né? Aí eu até resumi aqui, coloquei essa questão das dificuldades, porque é sempre esse o caminho que a gente faz, né? É difícil amar, não é, né? A partir do momento que a nossa natureza está decaída, amar passa a ser uma batalha, né? Não é uma coisa natural. Ninguém faz igual São Francisco de Assis e abraça e beija o pobre, cheirando ruim, né? Sendo que até a natureza dele repulsava aquilo, né? Mas ele conseguiu vencer a natureza e começou a crescer na capacidade dele de amar, né? Começou a abraçar o pobre que cheirava mal, né? E o aspecto que a gente falou dos filmes, né? Fazer justiça com a própria mão, né? A gente tem dentro da nossa natureza decaída esse aspecto, a gente quer fazer justiça com a própria mão, como se a nossa justiça fosse mais justa que a de Deus, né? É como um orgulho mesmo, né? Do que está dentro da natureza. E esse instinto também de domínio, o que significa isso? Existe uma imprevisibilidade na natureza humana, né? O ser humano é esse ser em devir, né? Em abertura. Então a gente fazer escolhas definitivas dentro do matrimônio, dentro do relacionamento e saber que amanhã o outro vai acordar diferente, o outro já não é a mesma pessoa, entre aspas, isso coloca a gente num lugar inseguro. Ou a gente de fato ama desprovido mesmo desses interesses, ou a gente não consegue, a gente neurotiza, né, o aspecto da neurose. Então a imprevisibilidade, ela tá sempre, por isso que o perdão, ele é libertador, porque ele coloca a gente de cara a cara com esse aspecto que é a abertura. O ser humano é a abertura, ele é um devir, ele tá sempre em feitura, né? Se é que essa palavra cabe aqui, mas é uma metáfora que ajuda a gente a entender. Não é esquecimento, igual a gente disse lá, mas o que também? Só porque não é esquecimento, não quer dizer que toda hora você vai chamar a realidade para o presente, porque ela vai começar a atuar no presente e vai bagunçar o presente, né? Então o perdão precisa sim de que a gente possa deixar o passado passar, né? Não que ele foi esquecido, ele tá presente na memória, mas ele não pode atuar mais tanto sobre a nossa vida, porque senão ele vai nos escravizando, vai nos entrando no ressentimento, né? O que é isso aqui? Quem não consegue perdoar nada, o que tá dizendo para si mesmo? Eu tenho a ilusão que eu não sou pecador, que eu não sou infalível, né? Que eu sou um ser infalível, que eu não sou falível, né? E quando a gente pensa nisso até no aspecto psicológico, o cristianismo caminha para a saúde. O que é isso? Os monges, né, desde a liturgia das horas, sempre diz que toda noite a gente deve, na nossa consciência, fazer esse exame de consciência, né? Sempre perene das coisas básicas, mas também dos nossos erros maiores, e ter uma sinceridade de coração. Como que a gente consegue fazer isso? Só com a capacidade de olhar um Deus que nos ama incondicionalmente. Porque quando a gente não compreende Deus como aquele que perdoa e que ama, a gente não é capaz de todo dia se encarar de frente com os nossos próprios erros e fraquezas, né? Então, uma tradição interessante, importante aí, que antigamente existia nos mosteiros, é que de mês em mês, de tempo em tempo, as pessoas dentro dos mosteiros faziam uma revisão de vida, falavam publicamente os seus erros, né, e escutava o sermão do superior para que o coração dele pudesse perceber e deixar revisar a vida, né? Porque dentro da psicologia de diversos aspectos, a nossa vida é narrativa, a nossa vida é um conto de história, né? A gente escreve uma história, ou a gente integra as partes boas e ruins no texto, ou a nossa história vira uma bagunça, né? E às vezes psicamente é isso. Para que a gente tenha um ordenamento psíquico, para que a gente tenha um equilíbrio emocional, precisa estar integrado, né? Tanto as coisas boas que aconteceram, quanto as coisas ruins, né? Nenhuma delas podem ficar debaixo do tapete, porque elas vão, nesse aspecto, vão para o inconsciente e começam a atuar sobre a nossa consciência e a gente meio que saber, né? A gente vai perdendo a liberdade. Então dá pra gente ver que o perdão ele não é só uma questão de fé religiosa, ele é um aspecto importantíssimo para a saúde mental e psíquica de todos nós mesmos. Obrigada.